paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste o nosso programa pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, Rede Brasil Oficial e no IADP Oficial, e também a você que nos acompanha pelo site www.iadpplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Diariamente nós temos recebido muitas mensagens pelo WhatsApp do programa. Muitos dos nossos telespectadores estão assistindo aos Instantes Finais, estão anotando, estão desenhando também, né? Algumas pessoas até mandam foto do que está desenhando no caderno, algumas pessoas estão fotografando e muitas pessoas têm tirado as suas dúvidas, muitos eventos escatológicos estão sendo compreendidos, estão sendo esclarecidos e nós ficamos felizes por saber disso. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, anote aí o WhatsApp do programa. Prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está acompanhando aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Esse é o tema que nós estamos estudando nos últimos programas, né? Nós já estudamos aí sobre a abertura dos 7 selos. Se você acompanhou os últimos programas, você já sabe que nós explicamos o que ocorrerá quando cada um dos selos forem abertos. Vamos recapitular? Vamos pedir para colocar a tela, por gentileza, só para relembrar aquilo que vimos, né? Então, nós estudamos todos os 7 selos e vamos recapitular, tá certo? É claro que não vamos explicar novamente porque já vimos isso. Nós vimos que na abertura do primeiro selo aparece um cavaleiro montado em um cavalo branco que representa o anticristo, aquele que vai trazer uma paz mundial no início do seu governo. Quando for aberto o segundo selo, nós vimos que aparece aí um cavaleiro montado no cavalo vermelho, representando as guerras. Vimos também que este período será marcado por grandes conflitos armados. Depois, na ocasião da abertura do terceiro selo, aparece aí um cavaleiro montado em um cavalo preto, representando a fome, a escassez de alimento. E nós vimos que o período da grande tribulação será marcado também pela escassez de alimentos. Na ocasião da abertura do quarto selo, nós vimos que aparece um cavalo amarelo, né? E representa a morte. Nós vimos aí que nessa ocasião 25% da população estará morrendo de fome, de epidemias e até mesmo sendo devorado pelas feras da terra. Inclusive, lembramos mais uma vez que durante a grande tribulação haverá sim muita morte, você sabe disso, nós já explicamos. Na ocasião da abertura do quinto selo, o que é que acontece? A morte dos mártires, aqueles que estiverem servindo a Cristo no período da grande tribulação serão martirizados. João viu as almas que estavam lá debaixo do altar clamando, pedindo justiça a Deus. Na ocasião da abertura do sexto selo, nós vimos aí que vai afetar os astros, né? A lua vai ficar da cor de sangue, o sol vai se escurecer, haverá densas trevas na terra, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. E vimos também que todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. E finalmente nós vimos que quando houver a abertura do sétimo selo, João viu 7 anjos que estavam preparados para cada um deles tocar as suas trombetas, ok? Foi isso que nós vimos nos programas anteriores. E claro, eu gostaria de relembrar, eu falei rápido, por quê? Porque foram assuntos já estudados em programas anteriores. Eu gostaria de sugerir aos nossos queridos telespectadores, né, que fica mais rápido, fica mais fácil se você fotografar, porque você guarda essas informações, porque tem muitos textos bíblicos, né? Se você for anotar, não dá tempo. Mesmo que nós coloquemos lá em tela cheia, não dá tempo, você pode deixar de fazer algumas das anotações. Então, sugerimos sempre que você esteja com o seu celular preparado aí, porque você vai fotografar e você vai ter o registro
depois você pode passar para um caderno de anotações, isso vai facilitar a sua compreensão. Então, como nós já dissemos, a partir de hoje nós vamos iniciar agora uma série de estudos sobre o toque das trombetas, que é a segunda série de juízos ou de julgamentos. Depois da abertura dos 7 selos, o que é que aparece? Aparece aí 7 anjos, claro que cada um tocará a sua trombeta em um momento específico, e cada uma dessas trombetas vai trazer um juízo específico sobre a terra. É possível que hoje não dê tempo nós explicarmos todas as 7 trombetas, possivelmente explicaremos 3 ou 4 e amanhã concluiremos esse assunto, ok? Então vamos estudar à luz da Bíblia, né? Tudo isso está baseado no livro do Apocalipse, e à luz da Bíblia, o que é que a Bíblia diz, o que é que ocorrerá quando esses 7 anjos tocarem as trombetas. Vamos lá, primeira trombeta, o que é que vai acontecer? Bem, isso está em Apocalipse, capítulo de número 8. Observe que os selos estão lá no capítulo de número 6. As trombetas estão lá no capítulo de número 8. Então, quando o primeiro anjo tocar a trombeta, aí você pode observar que o texto está no passado. O anjo tocou. Por que está no passado, se essa trombeta ainda será tocada? É porque João está falando da sua visão. Há cerca de 2 milênios, quando João estava lá na ilha de Patmos, João teve aquela visão. Então ele disse, olha, quando o anjo tocou a trombeta, por isso que está no passado. Mas claro que isso fala de eventos futuros, coisas que ainda vão acontecer. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez o que nós já dissemos aqui. Tem pessoas ensinando aí que já tocaram 3 trombetas, tem pessoas ensinando que já tocaram 6 trombetas, só falta a 7ª trombeta. Vai ser muito simples, você não precisa nem ser um teólogo para você identificar que nenhuma dessas trombetas ainda foram tocadas. Essas trombetas de juízo, essas trombetas de julgamento, elas só serão tocadas no período da grande tribulação. Então, se nem os selos ainda foram abertos, o anticristo não está governando. O primeiro selo será o surgimento do anticristo. Nem o primeiro selo, imagine as trombetas. Então, você vai identificar facilmente que nenhuma dessas trombetas elas ainda foram tocadas, elas serão tocadas no período da grande tribulação. Então vamos voltar aí para o texto, né? Para o texto que nós estávamos. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta, né? E houve o quê? O que é que vai ocorrer nessa ocasião? João disse que houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, na ocasião desta primeira trombeta, nós vamos perceber que haverá catástrofes no mundo inteiro e nós vamos perceber que a terça parte das plantas, das árvores, serão queimadas. Inevitavelmente, nós vamos perceber que nessa ocasião, nesse juízo, nesse julgamento, isso vai afetar a economia mundial. Porque com certeza vai afetar as plantações, vai afetar a lavoura, vai afetar a agricultura. Com certeza o preço de alimentos vai ficar muito caro, né? 33% de toda a vegetação, de todas as plantações serão queimadas. Isso sem falar nos desastres ecológicos, né? Todos nós sabemos disso, que quando há incêndios florestais, por exemplo, quando existe desmatamento, há outra série de sequelas, de consequências disso. Por exemplo, o aquecimento global. Enfim, isso vai afetar a fauna, isso vai afetar a natureza, os animais, a fauna e a flora. Então, nessa ocasião, a terça parte, 33% das plantações, elas serão queimadas. Vamos ver o que vai ocorrer quando o segundo anjo, ele tocar a sua trombeta. Vamos abrir? Muito bem. E o segundo anjo tocou a trombeta,
Isso está em Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então, o que será esse grande monte? Há várias possibilidades, né? Isso pode ser um cometa, um asteroide, pode ser um meteoro, tá certo? Qualquer um desses fenômenos aí. Essa imagem aí que foi preparada pela equipe dessa, você vai ver aí como uma espécie de uma tocha de fogo que está atingindo os mares. E o que é que vai acontecer? A terça parte do oceano, ela vai ficar da cor de sangue, né? Vai se tornar em sangue. Algo semelhante que já ocorreu lá no livro do Êxodo, quando Deus executou o juízo lá sobre os egípcios, quando os rios, as águas dos rios se tornaram em sangue. Isso vai ocorrer no futuro. E o que é que vai ocorrer nessa ocasião? A terça parte das criaturas que tinham vida no mar, elas vão morrer. Então isso observe, não é, as consequências trágicas que isso trarão. Imagine a terça parte dessas criaturas marinhas morrendo, né? Que com certeza as águas, os oceanos lançarão isso na praia, então isso vai causar um mau cheiro, um odor, né? De proporções incalculáveis aí. Então o problema não é simplesmente as águas que vão se tornar em sangue, mas também a terça parte dessa vida marinha, ela vai morrer e com certeza vai trazer sequelas, vai trazer consequências. Por exemplo, nós sabemos disso, que muitas pessoas sobrevivem da pesca, sobrevivem, né, da pesca. E aí o que é que vai acontecer? Isso vai colaborar, vai contribuir para que haja fome no mundo. Observe que cada juízo desse está atingindo uma área específica das necessidades humanas. Você percebeu isso? Então, primeira trombeta, terça parte das plantas, das árvores vão ser queimadas. O que é que vai afetar? Muito bem, a lavoura, a agricultura. Isso vai fazer com que o preço dos alimentos subam assustadoramente, ok? Aí a segunda trombeta atinge o quê? Atinge os mares, os oceanos. A terça parte das criaturas do mar vão morrer nessa ocasião. Isso, o que é que vai acontecer? O homem vai ter dificuldade agora de sobreviver da pesca. Então, muitas pessoas não vão querer comer, por exemplo, peixe nesse período. Isso vai colaborar, vai contribuir também para que haja fome no mundo. Mas não só isso. Eu não sei se você percebeu, mas quando cair essa tocha, não é, como uma bola de fogo lá no mar, que pode ser um asteroide, um meteoro ou coisa desse tipo, não é só o mar que vai se tornar em sangue, a terça parte do mar. Não é só as vidas marinhas, a terça parte que vai morrer. Tem algo ainda para nós explicarmos. Observe, vamos voltar para o texto. Então, diz que vai morrer a terça parte das criaturas, você sabe que a terça parte é aproximadamente 33%, e diz aí, olha, claramente, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, a terça parte das embarcações, dos navios, dos barcos de pesca que estiverem no mar, com o abalo, né, que vai causar essa desordem, dessa tocha de fogo aí, essa grande bola de fogo que vai cair no mar, vai fazer com que a terça parte das embarcações. Então imagina, por exemplo, o desespero das famílias que seus parentes estão fazendo alguma viagem aí, por exemplo, em algum transatlântico, em algum barco ou iate, ou aquelas pessoas cujos familiares estão em alto mar pescando. Então a terça parte das embarcações, elas vão se perder por ocasião desse juízo da segunda trombeta, quando o anjo tocar a sua segunda trombeta. Mas não para por aí. Acompanhe comigo. Primeira trombeta atinge as árvores e a erva verde. Segunda trombeta vai atingir os mares. E a terceira trombeta, o que é que ela vai atingir? As águas. Aquilo que é de tão precioso, de tão valioso para a vida humana, que é exatamente as águas. Nós somos completamente dependentes de água. Sem água, o ser humano não pode sobreviver. Nós precisamos de água não só para saciar a nossa sede, mas para a nossa vida diária, né? Para higiene pessoal, enfim, para a lavoura, para a agricultura, né? Os processos de irrigação. Então, observe que
cada trombeta dessa vai atingir uma área específica. E aí sim nós podemos dizer, sem medo de errar, que isso não será simplesmente uma catástrofe natural. Não será apenas um fenômeno da natureza, não. São juízos específicos. Observe que são os anjos de Deus que estarão tocando as trombetas, e à medida que as trombetas são tocadas, vai atingindo áreas específicas da necessidade humana. Mas vamos ler o texto. Terceira trombeta, onde é que está o texto? Lá em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e versículo de número 11. Diz que o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. E aí eu volto a explicar mais uma vez, né? Talvez não seja necessariamente uma estrela. Talvez não seja necessariamente. Aí você vai dizer, professor, então a Bíblia está mentindo? A Bíblia diz estrela, mas quando na realidade não é uma estrela? Eu vou explicar. João viu como uma tocha de fogo caindo do céu. Então, o que foi que ele interpretou? Ele interpretou como sendo uma estrela. Mas talvez não seja necessariamente uma estrela, pode ser um meteoro, um asteroide, alguma coisa desse tipo, né? Mas que vai cair do céu, nós não temos dúvida disso. E quando essa tocha de fogo cair, o que é que ela vai afetar? Vamos voltar para o texto? Diz que essa grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, vai afetar uma área específica agora. Então, o homem que havia... o alimento ficou caríssimo. Por quê? Porque a terça parte da vegetação foi queimada. Depois, o preço do peixe ficou altíssimo. Por quê? Porque a terça parte dos peixes morreram, o mar tornou-se sem sangue e muita gente já não vai nem para o mar pescar porque só tem peixes mortos ali. E agora atinge o que? As fontes das águas. Então imagine, por exemplo, o quanto será difícil para os homens desse período tomarem água, comprarem água, ainda que tenha dinheiro. Durante a grande tribulação, os homens vão perceber isso. Que mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riqueza, mas não vai haver recursos naturais para que ele possa comprar. Vamos voltar para o texto? O que é que diz a palavra de Deus? Então, a terça parte dos rios e as fontes das águas foram afetadas através dessa estrela, ou esse cometa, ou esse meteoro, ou esse asteroide que caiu. E o nome dessa estrela, como era? Absinto. O que é absinto? É um arbusto, uma planta muito comum em Israel, que é muito amarga, de um sabor muito amargo. Então, João disse que o nome dessa estrela era absinto, nesse sentido, de dizer que as águas se tornaram muito amargas. Vamos voltar para o texto? O que é que acontece? E o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas, a terça parte, mais uma vez, eu vou explicar, 33%, tornou-se absinto, ou seja, tornou-se amarga. E muitos homens morreram das águas por se tornarem amargas, né? Então nós vamos perceber que o homem vai começar a ter uma vida simplesmente insuportável. Então o problema da grande tribulação, o único problema não é só a perseguição que haverá por parte do anticristo, da religião do falso profeta. Esse não é só este problema, não. Este é um dos muitos problemas que haverá durante o período da grande tribulação. Então, o preço dos alimentos e a própria água para a sobrevivência, subsistência humana, se tornará algo muito escasso, de um valor muito alto, para que os homens possam desfrutar dessas necessidades básicas do ser humano. Vamos para mais uma trombeta. Acredito que dará tempo de explicarmos pelo menos a quarta trombeta. O que ocorrerá quando o quarto anjo tocar a sua trombeta? Diz assim, e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. Então observe que coisa interessante. Além das trevas espirituais. Por que, professor, o senhor fala de trevas espirituais? Das ações demoníacas. Não tenha dúvida disso. Durante o período sombrio da grande tribulação, haverá
uma ação demoníaca, uma ação maligna muito grande. Porque, literalmente, Satanás estará governando o mundo através dos seus dois assessores, que é o anticristo e o falso profeta, o líder político e o líder religioso, né? Que nós chamamos de tríade satânica. E com certeza haverá essas trevas, essa ação demoníaca agindo, atuando na vida dos homens. E como se não houvesse, como se não fosse suficiente essas trevas no sentido espiritual, haverá trevas no sentido físico. Então, a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas não vão dar o seu brilho como ocorre em nossos dias. E sempre, você que está acostumado a assistir às nossas aulas, sabe disso? Que nós sempre apresentamos possibilidades. Quando é possível, aí nós somos enfáticos. E nós podemos dizer assim, olha, isso é real, é assim que está escrito, é assim que vai acontecer, porque está escrito na palavra de Deus. Mas, em algumas ocasiões, quando nós não temos uma compreensão muito clara, nós apresentamos possibilidades. Então, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de ser algo no sentido literal, porque nada impede de Deus de Deus agir para impedir que o sol, a lua e as estrelas deem o seu brilho, como ocorre normalmente. Isto é uma possibilidade. Mas haverá também uma outra possibilidade que eu quero deixar aqui como uma possibilidade também, que é que haja uma poeira cósmica, como o dia quando está nublado, né? Já falei sobre isso aqui em outros programas. Às vezes o dia está nublado e mesmo que o sol esteja com sua intensidade, com o seu fulgor, com o seu brilho, mas devido às nuvens carregadas de água, nós não percebemos que o sol esteja tão forte. Nós até costumamos dizer que o dia está nublado, que o sol não está quente, o sol está com o mesmo fulgor, mas a gente não percebe isso. Então, existem essas duas possibilidades. Ou de uma poeira cósmica, sei lá, nuvens escuras, nuvens negras, que impeça o brilho dos raios solares, ou que impeça até o brilho da lua e das estrelas, é uma possibilidade. Ou também Deus estará agindo, atuando nos próprios astros celestes, para que eles não deem o seu brilho, para que eles não deem a sua luz como de costume, né? Então, em pleno meio-dia, vamos pensar assim, é como se fosse, sei lá, 7 horas da manhã ou 3 horas da tarde, vamos pensar assim, não haverá aquela claridade, aquele brilho, aquele fulgor, como ocorre no dia a dia. Bem, claro, não será possível, hoje também não há necessidade de nós corrermos ou nos apressarmos para explicar todas as trombetas em um único programa, né? Nós explicamos pelo menos 4 e, se Deus permitir, no próximo programa, nós recapitulamos rapidamente e falamos sobre as 3 últimas trombetas. Até porque na 5ª trombeta haverá necessidade de nós dedicarmos mais tempo pelo fato de ser um assunto mais longo. Você vai perceber em Apocalipse, capítulo de número 9, que é um texto mais longo para falar da 5ª trombeta, que é um juízo específico. Mas o que podemos dizer? Que nós temos hoje aqui na Terra uma vida muito tranquila, quieta e sossegada, apesar de tudo que está ocorrendo. Eu posso dizer assim, apesar de tudo que está ocorrendo, nós temos uma vida quieta, tranquila e sossegada em relação àquilo que está para sobrevir, né? Em relação às profecias bíblicas, a esse período sombrio da grande tribulação. A vida humana, ela será simplesmente insuportável. Você vai perceber que, através dessas séries de juízo, essas séries de julgamento, cada vez mais a vida humana vai se tornando insuportável. E nós não temos dúvida disso. Eu não posso dizer quando essas coisas irão acontecer, porque eu não sei, mas posso dizer com muita tranquilidade, com muita convicção, que isso está registrado na palavra de Deus. E as profecias bíblicas, elas são infalíveis. Como diz o profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 8, seca-se a erva e caem as suas flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. E Deus diz que a sua palavra, em Isaías 55 e 11, ela não volta vazia, ela vai prosperar e ela vai fazer o que lhe apraz. Então não temos dúvida disso, que todas essas profecias, elas hão de se cumprir, claro, no tempo oportuno, no tempo de Deus, durante esse período da grande tribulação. Mas estamos esperando não a grande tribulação,
estamos esperando a qualquer momento Jesus vir buscar a sua igreja.